Olá, meu nome é Dânia e hoje eu trago mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joso da 7ª Dimensão de Luz e canalizado pelo Sandro no canal Life e Seres de Luz. A aula de hoje traz o tema A Procura do Saber. Cada criação de Deus rege o princípio de sempre estar buscando a sua evolução. Embora a criação possa ser algo concreto, completo, íntegro, para que todas as camadas do conhecimento dessa criação, pelas quais vocês irão passar, por inúmeras experiências, para que o acesso para determinadas faculdades possa estar interagindo com esse ser ou esta criatura. Quando olhamos para qualquer movimentação, seja em qual compreensão da matéria, sólida, líquida, biológica ou sintética, não importa qual é a matéria, o que importa é que existe movimentação. Um pequeno átomo composto de elétrons, nêutrons e prótons rege o princípio de estarem em movimentação e o seu propósito é encontrar novas experiências, juntando-se e explorando sua própria capacidade de criação. Evidentemente, cada criação de Deus irá se comportar de uma forma, conforme sua própria composição, mas toda ela parte desse princípio de movimentar-se e evoluir. Quando trazemos a evolução, o caminho evolutivo nada mais é do que fazer com que a criatura busque o Criador, e quando a criatura busca o Criador, ela se envolve justamente nessa jornada de procurar o saber. E quando essa jornada começa a se identificar, mais e mais esse ser começa a compreender qual é o sentido de sua história. Independente da dimensão que esse ser se encontra, seja ela a primeira, segunda, quarta, quinta ou sexta, não importa. Toda a composição criada por Deus terá essa movimentação. Quando falamos em tempo, para o Criador esse tempo é inexistente. Não está programado que determinado átomo se transmutará, se autoconhecerá, conhecerá suas faculdades fundamentais durante um determinado tempo. Isso é inerente à criação. Não há uma determinação de tempo, mas é uma fundamentação da busca pelo saber. Quando os humanos olham para o seu próprio conhecimento, o adquirido em qualquer encarnação, eles precisam fazer uma separação, uma distinção do que é conhecimento voltado a uma experiência de uma rotina criada e o conhecimento voltado à sua própria criatura, ou seja, o conhecimento do seu próprio corpo, da sua própria mente, da sua própria alma. Todo esse envolvimento do saber, quando envolve o seu próprio ser, permeia encarnações, eras, e isso sim está associado ao conhecimento do grande saber. Tudo que está associado ao externo, seja qual for, passa apenas a ser um instrumento desse despertar, dessa luz das moléculas, do inconsciente e do consciente desse humano. A procura do saber não é procurar um conhecimento que ficará com o tempo. A busca do conhecimento é o saber real, aquele que permeia e que ultrapassa as épocas. É aquele que ficará contigo independente da sua condição biológica. Olhe para uma planta e verás que ela também buscará o seu saber. Buscará no solo os seus nutrientes, no sol a luminosidade. Liberará no ar o oxigênio. Todo o conteúdo do saber para que ela, na intimidade criativa, dentro de sua própria condição, possa compreender a sua própria forma. E o que ela está fazendo ali? Uma planta, em sua consciência,
interage com o externo, mas será através de sua estrutura orgânica que ela buscará sua própria existência. Um átomo sozinho irá movimentar, como falei, elétrons, prótons e nêutrons, e ali já começa a sua singularidade, já começa o movimento. E quando se junta e começa a criar moléculas, ele já se associa e tem um conhecimento diferente. Passa a ser um conhecimento, um saber molecular, e não apenas na individualidade humana. Da mesma forma, quando se transforma em células e órgãos, olhar para fora de si, olhar para o espaço que circunda o meio que você convive, olhar para o céu, para as estrelas, isso irá lhe trazer o grande conhecimento que você está buscando, porque o propósito que rege a sua criação é você buscar saber quem você é. Então, todo o externo se torna um reflexo de algo presente dentro de você. Pode ser um grão de areia. Ele irá refletir de algum sentido em você. E a procura do saber é o que aquele grão de areia quer lhe mostrar, o que ele provoca e o que ele te mostra. Isso será com qualquer situação ou elemento que você vivenciará no seu externo. Olhar para o grão de areia é olhar para uma estrela. Ambos farão com que você procure o saber, porque sua essência criativa foi regida para essa busca, e seja qual for a situação, a sua essência continuará buscando o saber. Quanto mais o ser humano estiver buscando qual é a relação de suas experiências com seu próprio cotidiano, com ele internamente, mais encontrará o sentido de sua existência e estará a caminho de se autodescobrir. Qualquer experiência fora, qualquer convicção, elemento ou situação, nada do externo pertence a ele, apenas se torna um instrumento de buscar o sentir que para o Criador é evidente dentro de sua própria criatura. Mas a criatura não tem a consciência desta busca. Continua e acredita que adquirir conhecimento é saber o que está acontecendo no seu externo. Mas a grande matemática, física ou filosofia, qualquer ciência está acontecendo como prateleira, como uma gôndola de supermercado. Você precisa primeiro ver a ressonância daquilo que lhe está trazendo internamente, para depois, como parcimônia e neutralidade, você identificar o que irá lhe proporcionar no seu próprio saber, sem o seu convívio direto. Mas você primeiramente precisa compreender, independente se houve vínculo ou não, que será necessária a sua imparcialidade na análise para fazer sentido dentro de você. Caso contrário, aquele contato com aquela ciência irá lhe isolar, mantendo você aprisionado em poucos conceitos, e você ali estaciona o seu conhecimento. Não se envolve no todo, mas apenas em uma pequena parcela do que você tem para aprender. Rege o princípio da imparcialidade. Em cada experiência você vivencia o sentido que ela lhe traz. Esse sentido ou não pode estar envolvido em sentimento ou crença, mas tendo ao discernimento
que aquele conteúdo ressoa com alguma parte do seu ser. Não para você se posicionar, mas apenas para você saber qual a parte do seu ser está se comunicando com aquele conteúdo. Você irá compreender que determinados conteúdos passam pela sua corrente sanguínea. Podem inclusive serem alojados em algum órgão do seu corpo, porque ressoa na mesma proporção energética. Muitas vezes pode alojar em seu cérebro o conteúdo, te colocando, como os humanos dizem, para o escanteio. E você então cria um muro e obtém aquilo que os humanos dizem, zona de conforto. Você cria seus próprios castelos e levanta suas próprias bandeiras, se isolando e limitando a procura do saber. E é evidente, se estiver escutando esta aula, que você se identificará com várias coisas que chamam sua atenção. Mas preste atenção e busque discernimento e veja em qual parte a experiência está ressoando, porque de alguma forma aquele conhecimento ancorou-se em seu corpo, em sua consciência, em sua mente. Mas eu vos digo que não deveria, porque o conhecimento é contínuo. Ele não é estático. E se algum conhecimento fez morada exatamente da forma com que você o experienciou, você excluiu aquele caminho evolutivo daquela parcela da sua criação, limitou a sua consciência de expandir-se. Agora você pode refletir e encontrar, através do discernimento desta aula, qual é o reflexo que determinadas situações do seu externo, onde o assunto seja a composição, ressoou sobre aquilo que está lhe proporcionando conhecimento contínuo, eterno e não local. Quando me refiro ao interno, você pode se envolver em qualquer assunto, mas quando você se projetar fora desse planeta, você precisa continuar encontrando sentido nesse próprio conhecimento. E quando você se autoprojeta, você identifica que a parcela do conhecimento já adquirido é totalmente pequeno para tudo que você ainda irá buscar. Então a sua consciência irá lhe dizer: nada do que você até o momento aprendeu pode ser congelado como um saber absoluto. Isso irá então proporcionar determinação para que você não congele mais a continuidade do seu saber e assim possibilitar a você a ter interação, inclusive em outras dimensões, porque de alguma forma você já interage com elas. Você interage com as plantas, com os animais, e eles estão em outras dimensões interagindo com você nessa atual encarnação. Reflita e busque continuamente o seu saber. E chegamos ao término de mais uma aula e eu agradeço ao Joseph e eu agradeço a você que me acompanhou nessa aula até esse momento. Gratidão.